Gente, hoje trazendo um assunto que eu sei que será polêmico, eu creio que muitos até me criticarão, mas enfim, eu relutei para não falar isso, mas eu estou falando esses dias umas coisas que eu creio que sejam realmente necessárias. Então, qual é o assunto dessa vez? O que nós vamos falar aqui? Aparições marianas. Aparições marianas. Primeira coisa, eu creio em aparições marianas. Da minha parte, eu posso afirmar que eu sou totalmente neutro a esse respeito de assunto e tenho que fazer algumas pontuações. Eu sou neutro com relação a essas aparições, se são verdadeiras, se são falsas, até porque já começo deixando claro que isso não é dogma de fé da igreja. Eu aprendi isso antes mesmo, muito antes de abraçar o catolicismo, porque para mim já seria um obstáculo, um obstáculo. E um ortodoxo que hoje é padre disse para mim: você não é obrigado a acreditar nessas aparições. Eu mesmo não acredito. Ele era copta. Mas enfim, aprendi muito com ele e uma das coisas que eu aprendi é que aparições marianas, elas não são dogmas da igreja, são revelações particulares, privadas e não são obrigadas à fé de todo católico. Agora, tem algumas aparições que são consideradas reconhecidas pela igreja, que é permitido ao católico ter aí suas devoções. E também é permitido ao católico não ser devoto dessas aparições. É o meu caso. Não sou devoto de nenhuma aparição mariana. Com relação a algumas aparições, eu sou neutro, como eu falei. E segundo eu li sobre algumas aparições, não conheço todas, porque são muitas, né? Inclusive, há muitas supostas aparições recentes, porém não conheço todas, não sei a mensagem de todas, nem das recentes, nem dessas mais antigas. Mas enfim, eu já li algo sobre algumas delas e uma coisa que me chama a atenção, e eu vou começar a criticar um pouco essas aparições. Antes de eu dar a minha opinião aqui, eu quero que vocês acompanhem o canal do Cris Macabeus. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar aqui abaixo no comentário, eu vou deixar o link, vou fazer menção a esse canal no primeiro comentário e vocês podem ir lá conhecer. Ele está fazendo um trabalho a respeito dessas aparições. Eu acho um trabalho interessante e eu creio que muita coisa que eu poderia falar aqui, vocês vão ver lá. Eu vou falar aqui só o básico. Então vamos lá. Essas aparições são verdadeiras ou falsas? Há a possibilidade de algumas serem verdadeiras. Veja só, falei possibilidade. Eu sei que há muitos devotos dessas aparições acompanhando esse vídeo, sem dúvida. Mas, enfim, há a possibilidade de algumas serem verdadeiras. Eu sei que muita gente deseja que eu fale aqui que algumas, por exemplo, Fátima, foi uma aparição real, verdadeira, foi algo, sabe, um milagre mesmo, algo sobrenatural. Mas eu não vou falar isso aqui, vou deixar como possibilidade. Possibilidade. Porque, primeiramente, falei, eu sou neutro com relação a algumas aparições marianas. Fátima é uma delas. Então, sou neutro. Eu admito que possa realmente ter acontecido, ser algo autêntico, mas eu não aposto todas as fichas nisso. Há aparições certamente que não passam de fraudes, não passam de fraudes. E há aparições que, para mim, claramente são obras do demônio, obras do demônio. Eu sei que muita gente vai ficar escandalizada, mas eu estou aqui pela verdade, eu estou aqui por Cristo, pelo
evangelho. Então, para mim, algumas aparições é coisa demoníaca. Por quê? Algumas aparições eu percebo que querem levar as pessoas a uma devoção exagerada à Virgem Maria, a crenças que não tem nada a ver com o cristianismo, como se fossem acréscimos à revelação divina que já está fechada, está encerrada, não há o que se acrescentar. Então tem algumas aparições que trazem novas informações concernentes à fé. E essas informações devem ser rejeitadas, como também atrelada a isso, essas aparições. Porque se está acrescentando a fé, não é de Deus. Porque para a igreja, isso é assunto encerrado. A revelação já está concluída. Então não há o que se acrescentar. E é isso. Tem certas aparições que realmente querem levar a uma devoção exagerada à Virgem Maria. Ah, mas isso não é bom? Não. Teve até uma pessoa no comentário que disse que eu não saí do protestantismo, que o protestantismo está enraizado em mim. Mas tudo que eu estou falando está totalmente de acordo com a fé da igreja. Gente, catecismo. Quer conhecer a fé da igreja? Estude o catecismo. E veja onde eu estou contrariando aqui o catecismo. É claro que a Virgem Maria deve ser honrada, deve ser venerada. Podemos e devemos contar com a sua intercessão. Eu mesmo peço a intercessão. Eu tento viver essa espiritualidade. Eu pretendo ser um católico cada vez melhor. E é muito bom contar com a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos. Eu sempre peço, isso é bom, é legítimo e está de acordo com a fé. Agora, existem algumas situações, algumas devoções populares que realmente são exageradas. Querem tirar Cristo do centro e colocar a mãe dele. Realmente isso é um exagero. Muitas pessoas, no momento da necessidade, talvez nem elevem seu pensamento a Cristo. Fique só com a Virgem Maria. Isso é grave. Isso não é correto de forma alguma. Isso é, talvez, até uma certa idolatria. Então vamos ter um equilíbrio. Não exagerar na devoção à Virgem Maria e também não desprezá-la, como fazem os protestantes. Isso é muito triste. Vamos seguir apenas aquilo que está na nossa fé. Ah, então você está dizendo para mim não ter devoção a nenhuma dessas aparições? Eu não falei isso. Eu não tenho devoção a nenhuma aparição. Eu sou neutro, eu até admiro algumas, eu leio sobre, acho interessante, é algo a se pensar. A gente deve julgar todas as coisas. Deve conhecer, deve estudar e julgar e ficar com aquilo que é bom, conforme nos aconselha até a própria Escritura. Outra coisa importante, interessante com relação a isso. Veja só, como eu tenho falado aqui, exageros. Há exageros, há desequilíbrio na vida de muitos católicos. Como assim? Eu fiz vídeos recentemente a respeito do catolicismo popular. O catolicismo que acha que ao acender uma vela para o morto, estará ajudando a alma dele, estará conduzindo ao céu. Se o sujeito não fez nada nessa vida pela vida dele, pela salvação dele, se não viveu uma vida sacramental, não viveu uma vida de oração, não é uma vela que irá salvá-lo, pelo amor de Deus, isso não está na fé da igreja. Isso é populismo, esse catolicismo popular, é prática popular, invenção. Ponto. Então eu tenho falado sobre isso, invenções. O que acontece? Nós vemos pessoas devotas de várias aparições, ou melhor, supostas aparições marianas, aparições muitas vezes que nem sequer foram reconhecidas pela igreja.
Só precisa, eu já vi muito isso. Ah, Nossa Senhora está aparecendo na serra tal, em cima do morro. Vai um monte de gente para lá. E Cristo está no sacramento, na Eucaristia, e as pessoas não. Então, dando continuidade, eu fui aqui interrompido no vídeo, tive que cortar e dar continuidade a partir de agora. Eu estava falando a respeito do fato de que na igreja há sacramento. Há sacramentos. Ao próprio Cristo na Eucaristia. E as pessoas muitas vezes perdem, ou na verdade nunca tiveram o hábito de frequentar missas e vão atrás dessas aparições ou supostas aparições marianas. Eu acho isso uma verdadeira inversão de prioridade. A prioridade é o sacramento, é a Eucaristia, é a confissão. Eu creio que mesmo da parte dos sacerdotes, principalmente sacerdotes da teologia da libertação, ou melhor, esses eu acho bom deixar de lado porque são verdadeiros ateus infiltrados na igreja com suas ideologias progressistas, modernistas e diabólicas. Então, esses eu posso deixar de lado porque perderam a fé ou nunca tiveram a fé. Então, sacerdotes que realmente têm um compromisso, falta muito da parte dos sacerdotes a ênfase nos sacramentos. Pelo menos nas homilias eu vejo muito isso. Muito se fala de devoções marianas, mas e o sacramento? Onde que fica a Eucaristia? Onde que fica a confissão? Onde que fica o sacramento do matrimônio? Muitas pessoas, com certeza, não têm o sacramento do matrimônio, vivem juntas, vivem como casal, vivem em pecado, atrás dessas aparições que não vai acrescentar em nada na salvação dessas pessoas. Tá? Então, por que isso acontece? Por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas gostam de novidades. As pessoas gostam de ouvir mentiras, de ouvir coisas fantasiosas. Isso é impressionante. As pessoas deixam a verdade de lado, aquilo que nós não podemos ter dúvidas, que é a respeito, por exemplo, dos sacramentos, é algo que é essencial para a nossa fé, deixam o essencial e vão atrás do periférico ou mesmo daquilo que nem faz parte da fé, mas é um possível acréscimo. Então, eu acho que essas coisas, essas devoções, mais atrapalham do que ajudam. Eu acredito também que isso se torna um obstáculo para a conversão de protestantes para a Igreja Católica. Essa chegada, esse processo do protestante abraçar a fé católica é bastante prejudicado por conta dessas supostas aparições, essas devoções exageradas e sem embasamentos. Mas isso é um problema, mas que pode ser resolvido através da instrução ao povo, a orientação correta daquilo que é certo, daquilo que é católico, daquilo que é autêntico e legítimo para a nossa fé. Então, assim, se alguém tem essas devoções, é devoto de uma ou mais aparição mariana, meu respeito e também o meu alerta, porque muitas dessas aparições eu enfatizo. Eu creio que nem da parte de Deus eu creio que tem muita coisa demoníaca aí. Uma coisa interessante que eu acho é porque de um tempo para cá Jesus tem sumido, né? Na Sagrada Escritura a gente vê até passagem em que o Senhor aparece ao apóstolo Paulo lhe dando orientação e depois, no decorrer da história, Cristo praticamente deixa de aparecer para essas pessoas, para pessoas da igreja, e aparece somente a sua mãe. Parece uma inversão do papel aí. Eu acho isso de uma suspeita muito grande. Uma suspeita muito grande. Enquanto isso, aumenta-se a devoção, não uma devoção saudável, mas exagerada, à Virgem Maria, ou melhor, a essas supostas aparições.
Me parece que isso tem a intenção, em alguns casos, deixo bem claro, de tirar o olhar do povo de Cristo e colocar toda a atenção do povo na figura dessas aparições. A essas devoções, me parece que há uma intenção por trás de tudo isso de conduzir o povo e deixar assim o sacramento, deixar o essencial, deixar uma vida sacramental, uma vida de oração e de busca da santidade por conta dessas coisas, dessas atrações que acontecem. Então fica aqui a minha opinião a respeito dessas aparições marianas e recomendo mais uma vez, visitem o canal do Cris Macabeus, que ele trata e ele faz uma explanação muito melhor a respeito desse tema. E enfatizo mais uma vez, na Igreja Católica tem coisas mais importantes que podem acrescentar muito mais à espiritualidade das pessoas do que essas supostas aparições. Eu enfatizo novamente os sacramentos, eu enfatizo também a vida dos santos, o exemplo dos santos a ser seguido, não somente uma devoção exagerada, talvez, não, mas o exemplo dos santos a ser seguido. Isso para todos nós, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo e dos seus santos, e assim alcançar a santidade desejada por Deus, vivendo uma vida sacramental e conhecendo a nossa fé, para nós sabermos os limites de cada devoção, os limites que contornam todos os aspectos da nossa fé. Se você achou isso importante, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, também ative o sino das notificações para que você acompanhe todo o conteúdo do nosso canal.